Olá pessoal, professor Daniel de Matemática aqui. Nós vamos falar agora do nosso último vídeo da parte básica de circunferências, falando dos ângulos na circunferência. Primeiro a gente vai falar do que é um arco. O que é um arco? Dados dois pontos distintos A e B sobre uma circunferência, esta fica dividida em duas partes. Cada uma dessas partes é denominada arco. Então nós temos um arco aqui, um pedacinho dela, do A até o B, que é o menor, que é esse aqui, né? E o arco do A até o B também, que é o maior, que é esse aqui. Como os dois estão delimitados pelos mesmos pontos, eles são os mesmos arcos, só a não ser que você delimite outros nomes, tá bom? Bom, agora vamos falar dos ângulos em relação a esses arcos. O primeiro ângulo, que é o mais famoso, é o ângulo central. O que é o ângulo central? É aquele cujo vértice está no centro da circunferência. Então eu tenho um ponto O, que é o vértice, tenho aqui duas semirretas, parece a definição de ângulo, né? E eu tenho a relação com esse arco. O que a gente pode dizer? Se eu for pegar lá com transferidor, isso é experimental. Esse ângulo tem a mesma medida desse arco, tá? Então, ângulo central tem a mesma medida do arco que ele delimita. Agora, o que é o ângulo inscrito? Ângulo inscrito é um ângulo formado por duas semirretas cuja origem está na circunferência. Ou seja, se eu for pegar aqui, ó, um ponto P qualquer, traçar duas semirretas, eu tenho esse ângulo aqui formado, tá? E aí, como é que a gente pode determinar uma relação entre esse ângulo aqui, que eu posso chamar, por exemplo, de X, e esse arquinho aqui, que eu chamo de AB? Daniel, como é que eu tenho como descobrir isso? Eu posso fazer isso através de relações de semelhança, que a gente não estudou ainda, tá? E aí eu teria como provar, tá? A gente pode provar mais para frente, mas não é o objetivo, que esse ângulo A, ele é a metade desse arco. Então, por exemplo, se esse ângulo aqui, vamos lá, se esse arco é de 60 graus, eu comprovo que esse ângulo inscrito é de 30 graus. Ele é sempre a metade do arco, tá bom? Bom, e aqui temos dois exemplos, ó. Se eu quero descobrir o ângulo X e o arco vale 70, o ângulo vale 35. Aqui ele chamou de A, mas é X, tá, pessoal? Se eu quero descobrir esse ângulo e o arco é 120, basta pegar 120 por 2, que vai dar 60. Ângulo inscrito, sempre a metade do arco. Agora vamos falar de um outro tipo, o ângulo excêntrico interno. O ângulo é conhecido como excêntrico interno quando ele não está no centro da circunferência, mas está localizado na parte interior, não podendo ser um ângulo inscrito. Quando isso ocorre, podemos definir dois arcos. Então, definimos um arco AB e definimos um arco CD. Mais uma vez, por semelhança de triângulos, né, por coisas que a gente não estudou ainda, como é que a gente descobre um desses ângulos? Por exemplo, o ângulo ACB, vou chamar de X. Esse ângulo, ele vai ser a média aritmética dos arcos que determina, ou seja, eu somo o arco AB, somo o arco DE e divido por 2. A gente também chama de semissoma, tá bom? Então, se aqui fosse 120 e aqui fosse 100, eu vou fazer o quê? 120 mais 100 e divido por 2. Vai dar 220, ou seja, aquele ângulo ali vai ser de 110, tá bom? Ângulo excêntrico externo. Opa, quem é o ângulo excêntrico externo? É o ângulo que está fora e também é formado por dois segmentos. Quando ele é formado pelo CA e pelo CB, ele forma esses dois arcos. Um arco maior, que é o AB, e um arco menor, que é o DE. Como é que eu descubro o ângulo C? Basta fazer o quê? A semidiferença. Pego o maior, que é o AB, subtraio do menor, que é o DE, e divido por 2. Beleza? Então esse é o ângulo excêntrico externo. Até mais, pessoal!